Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? De boa na lagoa? Todo mundo tranquilão? É isso aí. Carlinhos! E aí, meu parceiro? Vamos para mais uma jornada geográfica, hoje com um assunto muito interessante. A gente vai fazer uma viagem com nossa irmã, parceira, História, ao longo do caminho percorrendo pela ascensão econômica mundial, para a gente entender até que ponto esse nível tecnológico que nós temos, né, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas isso vem de um longo processo histórico, não é isso? Sim, sim. Eles vão compreender um pouquinho, né, essa questão do comércio, vão entender também a questão dos transportes, os meios de transporte, né, que nós utilizamos, eles utilizam, os nossos alunos da mediação tecnológica, e é interessante que a gente tem que viajar um pouquinho, porque a nossa irmã História tem a ver com a nossa geografia. Exatamente. Né? Então a aula já começou. Vamos junto? Vamos lá no quadro, meu diretor? Aula 17.1. Olha só, comércio e transporte mundial. Não tem como ter o comércio, né, se não tiver o transporte, né? Perfeito. Mas a gente pode falar de um termo mais moderno, que é a logística, né? O fluxo de comércio é tão intenso que virou uma ciência. Hoje as pessoas estudam logística. Logística, que é a questão relacionada a como que vai transportar, o que vai transportar, tanto que é que quando vai transportar, tanto que é que existem regras, né, para essas situações do transporte. Mas isso é assunto para nosso andamento da nossa aula de hoje, né? Perfeito. Vamos lá, vamos continuando aqui. Verde, como sempre. Então vamos ver a globalização e o comércio e os maiores exportadores, quem são os maiores exportadores mundiais, a evolução do e-commerce no mundo. Professor, e-commerce! Isso, e-commerce. E essa palavra ela é uma palavra moderna, sofisticada, tecnológica, porque a gente está falando de compras virtuais. Beleza? Falaremos também como se dá os meios de transporte para tudo isso. Beleza? E começando a nossa aula efetivamente, né, Jorginho? Primeiro, uma pergunta. O nosso aluno aí pode responder, anotar no seu caderno. Primeiro, o que ele entende de comércio? É isso aí. O que seria o comércio para você, aluno da mediação tecnológica? E aí a gente tem algumas palavras-chave importantes para ele poder formar o seu conceito. Né? Como, por exemplo, comprar, trocar, negociar, vender. Isso. São palavras que a gente insere nesse contexto chamado de comércio. Isso. Eu vou até acrescentar mais uma palavra aqui, se você me permite, claro, Carlinhos. sempre. Olha só a palavra. Tem que haver o interesse, né? Eu não posso ter o negociar, o comprar, o trocar, ou vender alguma coisa que eu não tenho interesse. Então, parte de um interesse. Você tem algo que quer vender, mas será que me interessa? Se não me interessar, eu não vou comprar. Vai interessar alguém, né? Então tem que haver o interesse. A partir do interesse a gente começa a negociação, a gente começa ou a comprar. De repente você é um revendedor, você vai vender. Aí o comprador, se não deu certo, ele vai trocar. É isso? Exato. Então é uma cadeia de palavras isso. Que o nosso aluno vai pegar e vai juntar fazer uma frase aí para ele colocar o seu entendimento de comércio. Só que o que acontece? O nosso aluno da mediação tecnológica, que nós sabemos que são alunos muito inteligentes, espalhados pelos 4 cantos do estado de Rondônia, ele vai saber que o comércio é algo que ele vai lá buscar um determinado produto, né? Produto esse que pode ser um celular, pode ser um notebook, pode ser uma televisão, um ar-condicionado. Um perfume. Um sabonete. Isso. Ele vai ao supermercado. Roupa. Né? Ele vai ao supermercado comprar alguma coisa. Então, agora você entendeu, o comércio ele tem variadas atividades, né? Variados tipos de comércio. Tem o comércio atacadista, o comércio varejista. O
Qual é a diferença, professor, do atacadista para o varejista? Né? Então, o nosso aluno ele tem esse contato diretamente com isso. Porque mesmo que ele more em comunidades distantes, né, Jorginho? É isso aí. Mas ele sempre ele precisa suprir a sua necessidade. Necessidade essa que está ligada a esse fluxo de comércio, né? Que assim como ele tem essa necessidade, todas as pessoas têm a sua, não é isso? E aí multiplica isso pelos bilhões de pessoas que temos no planeta. Exatamente. Então a gente parte do particular e vai para o geral, assim como a gente está vendo na nossa aula, né? Vamos lá no slide, meu diretor. Olha só, o comércio movimenta diferentes produtos, como a gente já citou aqui, e serviços. E qual é a finalidade do comércio? É o capitalismo. Capitalismo. Que é o lucro. Que é o lucro. É isso? É a compra, a venda. Que é o objetivo final do capitalismo, que é o lucro. Portanto, meus alunos da mediação tecnológica, o comércio visa essas características: comprar, vender, trocar. Né? Então, mas quando que surge o comércio? O comércio vai surgir exatamente na pré-história, quando o homem já se interessava, olha só, pela palavrinha negócios. O homem negocia. Vai negociar, mas calma aí, professor. Eu lembro que o professor de história falou que nessa época aí não existia dinheiro. Isso. Nós estamos falando num tempo bem remoto. Num tempo bem remoto. Mas existia a chamada troca, que era chamado de escambo. Ou seja, o excedente de produtos que haviam, eles trocavam com outros de outras comunidades, outras civilizações, para poder ter determinado produto da sua necessidade, certo? E esse escambo a gente tem que só relembrar, né, para o aluno, que no escambo, tipo assim, você planta arroz e eu planto feijão. Aí, agora vamos fazer uma troca. Me dá aí 10 kg de arroz que eu te dou 10 kg de feijão. Pronto, tu vai ter arroz e feijão e eu vou ter arroz e feijão. Não é isso? Positivo, então, é isso mesmo. Nesse momento histórico aí não existia o dinheiro, né? Então era feito à base de troca as coisas. Vamos lá no quadro, meu diretor. Sobre a questão ainda do comércio, ele vai se intensificar nas grandes navegações. Olha só. Isso. Por que ele vai se intensificar nas grandes navegações? Quando eu falo nas grandes navegações, entendo que eram os povos europeus. Eles precisavam de matéria-prima, precisavam de produtos. E aí o que vai acontecer? De acordo com a nossa irmã história, eles vão se lançar ao mar em busca de novos locais para pegar esses produtos, pegar essa matéria-prima. Tanto que é que nós temos aí o contexto do descobrimento da América e também a questão do comércio intenso com a Ásia e com a África, com as especiarias, que eles iam lá buscar na Ásia esses produtos típicos do continente asiático e vender na Europa, que eram produtos que tinham um alto valor comercial. Tá? Então, os europeus começam esse comércio intenso, né, a partir da busca das especiarias e do ouro, que é um componente das grandes navegações. Exatamente. Lembrando que as grandes navegações, Carlinhos, o aluno tem que relembrar que aqui já era uma espécie de globalização. Sim. Não é isso? Outro detalhe importante é que com a evolução da indústria, e a gente já falou sobre isso na questão de evolução industrial, as transformações técnicas, a velocidade do comércio tende a fazer com que determinados produtos comecem a ser popularizados. E tipo, a gente tem aqui a imagem do 14 bis, né? 14 bis foi um avião que pela primeira vez um homem conseguiu tirar um objeto do chão e voar. Foi o Santos Dumont. 14 bis, ou seja, foi 14 vezes ele tentando, até que conseguir. E agora a gente tem aqui a evolução do telescópio. Hoje não tem mais telescópio dessa forma, nós não temos mais telefone desse jeito, nem sequer meus avós viram esse telefone, ok? E até esses aqui já estão ultrapassados, ó. Década de 90, A gente percebe que a evolução tecnológica veio com tanta intensidade que o comércio colaborou muito, é com a questão do telefone, como você está citando. Isso aqui não existe mais. Hoje, acho que nossos alunos nunca nem sequer viram um orelhão.
Tem lugares que nem existe Nem mais. existe cara. mais. Eu lembro que os orelhões antigamente era através de ficha, depois passou para cartão. Rapaz, eu queria conversar com uma amiguinha, né, tal, eu comprava era de saco de ficha. Eita! Então, os alunos nem sabem o que é isso. De tão tecnológico que o mundo está hoje. Hoje o nosso aluno está nessa fase do celular. É, esse aqui nem existe mais. Então, nós estamos falando de tecnologias que nem sequer, né, existem mais. Um avião não é mais desse jeito. Um avião não pode, uma pessoa, olha o Santos Dumont aqui, ó. Um avião está em alta altitude, está em uma altura altíssima, que é impossível. E velocidade, né? E a velocidade é absurda, o ar rarefeito não tem oxigênio. E que hoje nós temos já os aviões supersônicos, a jato, né? Os aviões a jato que fazem viagens em questões de horas, já estão em outros lugares, né? Então, aí, né, Carlinhos, a gente trouxe essas imagens de objetos tecnológicos, altamente tecnológicos para a época, não é isso? Essas tecnologias evoluíram de tal forma que se tornaram obsoletos e estão apenas nos registros, né? Nos registros, nos museus, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Um outro fator importante sobre essa questão do comércio é essa palavrinha que o Jorge acabou de falar, a questão da globalização, galera. Mas, professor, o que seria globalização? A globalização nada mais é que tornar-se um produto, um comércio intenso entre todos os países. Global. Ou seja, o celular que nós utilizamos hoje, vamos citar um exemplo do celular aqui, a Motorola, né? Um exemplo, é uma multinacional. O mesmo celular que nós temos aqui no Brasil, ele pode ser encontrado lá do outro lado do mundo, no Japão. Assim também, vamos citar outro exemplo, os carros, né? A Toyota. A Toyota é uma empresa japonesa que nós encontramos a marca lá no Japão, mas encontramos carros aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Então, só lembrando o aluno, né? Nós já começamos a falar de globalização. No entanto, tem que ficar anotado aí que o aluno tem que registrar que essa é a mais sofisticada fase do capitalismo que nós estamos vivendo, globalização. Devido a justamente esse mundo tecnológico, justamente por causa dessas multinacionais, transnacionais que você está citando, exemplos, e que fez com que o mundo se tornasse um imenso fluxo de informação, de produtos, de grandes também fluxo de pessoas, mercadorias, 24 horas por dia. É isso? E eu lembro, só mais um exemplo para o nosso aluno pegar bem sobre esse contexto de globalização. Eu lembro a questão, há um tempo atrás nós trabalhávamos muito com tablet, né? Isso. Hoje o tablet já deixou praticamente de ser usado. A maioria das pessoas usa o quê? O aparelho celular. É verdade. Por quê? Porque é uma tecnologia que foi substituída por algo moderno. E isso é de maneira global, né? Ou seja, a gente percebe que as coisas estão evoluindo, foram evoluindo muito rápido e que alguns produtos deixaram de existir. É verdade. Vamos lá no quadro, meu diretor? Outro contexto importante sobre essa questão da globalização é justamente a nova tendência que nós temos. Hoje nós já temos os aplicativos que são utilizados dentro dos aparelhos celulares, né? Nós instalamos dentro dos aparelhos celulares que nós conseguimos pedir algo que esteja lá do outro lado do mundo. Ou até mesmo as entregas. Hoje a gente fala muito de iFood, né? Os aplicativos de transporte, que são novas formas que surgiram por causa desse mundo globalizado. E uma tendência é a entrega por drone. Antigamente a gente utilizava muito correio, né, Jorge? É isso aí. Né? Hoje, alguns países europeus já utilizam os drones para fazer essas entregas. Substituição da mão de obra humana. E detalhe, né? O drone é um equipamento sofisticado com várias aplicabilidades, né? Inclusive no campo. Também para serviços de filmagens por produtoras. Coloca uma câmera, como essa aqui tem uma câmera, olha só, um exemplo, né? E aí essa câmera, esse equipamento aí tem várias aplicabilidades. Depende do contexto de quem vai utilizar. Até mesmo na guerra. Eu vou citar um exemplo mais recente. O Irã bombardeou uma parte do território de Israel através de drones. De drones, exatamente.
A partir do desenvolvimento do capitalismo e da abertura de mercados e da concorrência, criou-se a chamada aldeia global, gerando interdependência entre os países. Mas o que seria isso, professor? A interdependência entre países. Por exemplo, o Brasil é um produtor de minério de ferro. Só que ele vende esse minério de ferro para países mais desenvolvidos, para que vai transformar esse minério de ferro em produtos e que depois retornam para nós. Então nós temos essa interdependência. Nós vendemos um produto, vendemos a matéria-prima e pegamos um produto. Isso é uma interdependência. Então todos os países fazem esse tipo de vamos dizer assim, negociação. Não existe, é muito difícil dizer, alguém fazer a afirmação de que existe um país totalmente independente, né? Não existe. Existe sim essa interdependência motivada principalmente por questão econômica. Econômica, exatamente. Nenhum país mais fechado do mundo não existe. Eles não são. Tanto que aqui a gente colocou aqui o exemplo do Brasil e China. A China hoje, apesar de ter um regime político fechado, mas ela... Economicamente é muito agressiva no mercado internacional. Ela precisa de outros países para poder expandir o seu comércio, né? O seu material. Dentro desse contexto é importante salientar sobre a questão dos blocos econômicos. Mas, professor, o que seria blocos econômicos? É a união de países num contexto econômico para favorecer o comércio mundial. E aí nós temos alguns principais blocos econômicos no mundo, que é o Mercosul, aqui o nosso, da América do Sul, a União Europeia, dos países europeus. Ali na América do Norte nós vamos ter o NAFTA. Aqui na parte andina também temos outro bloco econômico chamado de Comunidade Andina. E ali na Ásia e na Oceania nós temos a ASEAN, para que todos os países possam se interagir economicamente. Ou seja, fazerem compras e vendas de mercadorias ou matéria-prima entre eles, ok? Entre eles, e lembrando que bloco econômico, né, pelo sentido da formação deles, é justamente, inclusive, uma forma de se proteger de tão agressivo que ficou esse mercado internacional. É isso? Só para salientar, um dos únicos blocos econômicos que tem uma moeda única é a União Europeia, que é o euro, né? Exatamente. Então, por ter essa proteção, como o professor Jorge falou agora há pouco, é que se cria uma moeda única. No caso, a União Europeia tem o euro como moeda única para os países membros. Nas questões de corporações multinacionais, quando eu falo corporações multinacionais, eu estou falando das empresas conhecidas como transnacionais, ou chamadas de multinacionais. Por exemplo, nós citamos agora há pouco a Toyota, ela é uma transnacional, multinacional. Temos outras, como a Fiat, a Volkswagen, no caso do setor de transporte, né, de carros. Mas, saindo desse contexto, nós temos a Motorola, a Samsung, são consideradas empresas multinacionais. Mas por que elas surgem? Porque elas precisam ter lucro, maior fatia do comércio internacional. Elas são muito poderosas, né? Muito poderosas. Por isso que elas vão ter essa maior fatia, né? Inclusive, onde elas chegam, por exemplo, vamos dar o exemplo da Coca-Cola, né? Ela entra, por exemplo, em algum mercado regional, se tiver refrigerante por ali, ela tende a querer comprar. Justamente eu lembrei de um exemplo... monopólio, né? Eu lembrei de um exemplo que foi citado, eu li algumas entrevistas sobre a Dolly, né? Um refrigerante que existe lá na região de São Paulo ali. Uhum. E a Coca-Cola bateu em cima dela para poder comprar, porque ela monopoliza o setor de refrigerantes, né? Perfeito. Então, vamos lá no quadro, meu diretor? Outra característica sobre as corporações multinacionais, elas afetam as economias locais. Como acabamos de falar, né? Exemplificamos agora há pouco para os nossos alunos. Elas possuem unidades produtivas pelo mundo. Isso. Aqui na região norte, inclusive na Zona Franca de Manaus, né, Jorginho? Nós temos várias empresas multinacionais instaladas. Yamaha, exatamente. Produz, são uma espécie de montadora aqui na Zona Franca e vende não só para o Brasil, mas sai dali e exporta para outros países da América do Sul. Perfeito. Qual é a outra característica? Lucros permanecem aonde?
nas suas sedes, ou seja, onde ela tem a matriz, a chamada matriz, né? Onde está instalada a dona das redes. Existem também as chamadas fusões de empresas a partir de 1990, que é uma característica das multinacionais. Uma empresa adiciona outra ou compra outra e faz a chamada fusão. E aí um monopólio se torna mais forte ainda. Mais forte ainda. Então, quando fala que o lucro permanece na sede, o que eu quero que você entenda? Quando o lucro permanece na sede, quer dizer que aquele carro que você citou, né, vende aqui em Porto Velho. Beleza, tem a concessionária aqui. Mas quando eles vendem um carro, aí vai ter que pagar salário do empregado, do diretor, do gerente, não é isso? O aluguel do prédio, mas o restante vai para o país onde é aquela multinacional. No caso da Toyota, por exemplo, é o Japão. Exato. É isso? Então, um país pequenininho, aí às vezes o aluno não consegue entender. Professor, poxa, por que o nosso país é tão grande e não é tão rico que nem o Japão, que é bem pequenininho? Um exemplo. Essas multinacionais se espalham por vários países do mundo, nesse mundo globalizado que a gente vive, produz lá e gera seu lucro e manda para esses países, por isso que eles são ricos. A Suíça é o mesmo caso. A Suíça tem várias multinacionais no mundo inteiro, só que é um país rico porque essas multinacionais estão em todo lugar do mundo, mas mandam o seu lucro para a sua sede, que é lá em Zurique, por exemplo, na Suíça. É isso? Então, estamos dando exemplo de dois países, Japão e Suíça. Mas pode ser falado da França, a Peugeot, que é francesa, não é isso? Sim. Aquela outra marca italiana, Fiat, você falou que vai para a Itália. General Motors, americana. Então, estão conseguindo compreender que nesse mundo globalizado que a gente vive, o lucro não fica no país onde se produz. Só salientar, né? Apesar de que parte vamos dizer assim, do corpo, né? Do corpo que compõe a multinacional, salários, né? Fica no local, mas vamos dizer aí 60%, 70% vai para a sua matriz. Para a sua matriz, que é um sede que o país não é aqui. Exatamente. Por isso que o nome delas são multinacionais, porque ela, entre aspas, é nacional, mas ela é multi, porque está em vários países. E o emprego da tecnologia, a mesma tecnologia que usa na matriz, utiliza na filial. Exatamente. Então, o exemplo que nós demos agora há pouco da Zona Franca, onde temos a Yamaha e a Honda, o mesmo tipo de motor da Honda, da Yamaha, que é produzido, montado na Zona Franca, é o mesmo motor produzido lá no Japão. Então, isso é interessante também. A tecnologia que é aplicada lá também é aplicada aqui. Mas o lucro não fica aqui, vai para lá. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós já citamos, né, alguns. Aí vocês observam, por exemplo, o Habib's, a McDonald's, a Nestlé, a Antártica, a All-Star, né? Aqui a gente colocou a Nokia, a Nokia mais nem existe, né? Existe a empresa, mas os celulares deixaram de existir. A BMW, né? Então, são exemplos de multinacionais, né? A questão do consumo, tá? Nessa questão do consumo, né? Nós temos que entender, vocês têm que entender que os países, eles precisam se organizar economicamente, tá? E para isso nós temos a Organização Mundial do Comércio. Para que serve? Regulamentar o comércio internacional e mediar acordos comerciais buscando favorecer o livre comércio. Essa é a função da Organização Mundial do Comércio, conhecido como OMC. Tá? E ela fica na Genebra, na Suíça, e foi criada em 1995, certo? Um outro fator importante, aí vocês observam, todos os países praticamente do planeta fazem parte da OMC, tá? Nós temos os membros representados, os observadores não membros. Observe que são pouquíssimos, né? Os objetivos da OMC é para quê? Regulamentar, fiscalizar o comércio mundial. Para que mais? Resolver conflitos comerciais entre os países membros. Criar situações e momentos de rodadas para que sejam firmados acordos internacionais. Garantir a estabilidade e concorrência entre todos os países e assegurar o desenvolvimento econômico das nações. Isso aqui, galera, de modo geral, é para o aluno entender que a OMC ela busca fazer um comércio internacional mais justo. Não é isso? Que ele é muito injusto, principalmente se tratando
para o países lucro ser maior. subdesenvolvidos. Ele é mais injusto para os países subdesenvolvidos, ok? Nós que dependemos muito dessa tecnologia que está lá no primeiro, nos países desenvolvidos. Dentro do contexto de globalização, olha só que interessante os desafios. Nos países subdesenvolvidos, nós temos o nível tecnológico reduzido, como a gente citou o exemplo agora há pouco. Isso, e no país desenvolvido, ó, o nível tecnológico é avançado. Outra característica, exportação de produtos menos valorizados. Isso, por exemplo, você deu o exemplo do ferro. 1 tonelada é muito barato. E enquanto a exportação do país desenvolvido são produtos altamente valorizados. Um celular pesa, sei lá, 100 gramas, não sei, 50 gramas. A tecnologia que eles implantam. Mas ele é muito mais caro do que 1 tonelada de ferro que a gente vende. Perfeito. Outra característica dos desafios, menor captação de recursos financeiros. Já nos países desenvolvidos, a maior captação, né? Claro, é bom reinvestir, porque eles já estão tendo lucro, né? Então ele vai ter mais dinheiro, porque ele vende muito mais. Positivo. Outra característica do desafio, baixo investimento em pesquisas de ciência e tecnologia. Obviamente, se o país desenvolvido está ganhando mais dinheiro, ele vai reinvestir em pesquisa, ciência e tecnologia. A incapacidade de gerar novas tecnologias. E outra aí, característica do subdesenvolvido. E o país desenvolvido vive inovando novos produtos, novos modelos, marcas, e isso faz com que eles vendam cada vez mais. Então, meus queridos alunos, viram aí a diferença entre um país desenvolvido e subdesenvolvido? Provavelmente, todos os celulares que vocês conhecem, nenhum é nacional. Nenhum. Tá ok? A balança comercial quer dizer que há diferenças entre importações e exportações. Vale salientar para o nosso aluno, Jorginho, que importação é quando você está comprando e exportação é quando você está vendendo, certo? E aí você vai ter a balança comercial, ela pode ser negativa, ela pode ser nula e ela pode ser positiva. Ela é negativa quando o valor das importações supera o valor das exportações. Isso aí causa o chamado déficit comercial. Ou seja, você está comprando mais do que vendendo. O certo numa empresa é o quê? Mais vender do que comprar. Já no nulo é quando o valor das exportações é igual a os das importações, ou seja, 50% para cada um. Está equilibrado. Já o positivo, olha só a balança comercial do positivo. Quando o valor das exportações é superior aos das importações, e isso causa o chamado superávit comercial. Isso que é o ideal, né? Que o superávit, ele é positivo. O superávit é quando você vende mais do que importa. Isso sim vai trazer dinheiro para o país, ok? Aí vocês observam os países que possuem valores de exportações feitos para o consumo humano. Observe que os norte-americanos estão liderando, né, o valor das exportações. O Brasil está em terceiro lugar, que vale salientar sobre a questão do Brasil. Portanto, antigamente, até a década de 80, eu lembro muito bem quando eu estava na escola, né, Jorginho, o Brasil ele tinha um déficit, porque ele importava muito, principalmente o petróleo. A questão da importação de determinados produtos causava déficit na balança comercial brasileira. Hoje eu acredito que já esteja aí bastante um pouco mais equilibrado. Nós tanto vendemos quanto compramos algumas coisas, alguns produtos. Mas o campeão é os Estados Unidos. Líderes em inovação de pesquisa, olha só, eu acredito que essa mudança, já ocorreu uma mudança aqui, né? Estados Unidos e China estão já pareados, ali, né? Pareados, porque a China nos últimos anos, eu lembro que a questão os sites que vendem produtos variados, como a Shopee, a AliExpress, são chinesas e investem pesado no comércio mundial, né? Tecnologia. Lembrando que inovação requer o pensamento que você tem que entender, que é fazer novos produtos inovadores, tecnológicos, criativos, não é isso? Então, os Estados Unidos e a União Europeia dominam esse mercado internacional, justamente porque eles ganham o suficiente para reinvestir. Ok? Tanto que aqui existe o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, que é uma das áreas de concentração de tecnologia pura.
nessa região. A partir da industrialização do Brasil, Agora, o comércio Brasil, cresceu, né? O comércio cresceu e hoje o país que mais desenvolve relações comerciais com diversos países. E o principal parceiro do Brasil, olha só que interessante, né, Jorge? Olha lá, China, União Europeia e Estados Unidos. Por quê? É isso aí. Que o Brasil ele está comercializando, ele está vendendo produtos. Principalmente como nós somos um dos maiores produtores de grãos. Aí eu cito o exemplo da soja, né, que nós produzimos aqui no Brasil. Boa parte dessa soja vai para a China, certo? Então é uma característica que o Brasil possui. Não somente os grãos, nós temos também a carne bovina, vai para países asiáticos, países árabes. E olha só, os Estados Unidos está devendo para nós aí, olha, nós estamos em déficit. Acabamos de falar em déficit aí, não foi, Carlinhos? Olha aí, os Estados Unidos, a gente exporta para eles, mas a gente mais importa produto deles. Se a gente importa mais, o saldo fica negativo. Negativo, aí é déficit, né? E é importante que o nosso aluno saiba sobre isso. Outro detalhe sobre a exportação do Brasil, quais são os produtos? Como eu citei o exemplo da soja, agora há pouco nós temos... Commodities, soja, café, milho, carne, frango, petróleo, ferro, celulose, matéria-prima. É isso? Exatamente. Produtos industrializados ou semi-manufaturados, como calçados, suco de laranja, produtos têxteis, óleos, bebidas, alimentos industrializados, aparelhos mecânicos, armamento, produtos químicos, materiais de transporte. Aí, tá aí as commodities, né? É 63% das nossas exportações. 63%, ou seja, nós somos um país que exporta muito produtos agrários. Exatamente. País agrícola, né? Uma área, por ter uma área enorme, produção agrícola também favorece. Essas exportações equivalem a 6% do nosso PIB. A exportação é grande, mas o lucro é pequeno, ó, só 6,7% do nosso PIB. Ele deveria estar pelo menos nos 40%, 50%, né? Produtos que o Brasil é líder em exportação em 2023. Olha só o que o Brasil exportou, como eu citei agora há pouco, a soja, a carne, açúcar, carne, frango, café, celulose e o suco de laranja. Os principais parceiros, China, Estados Unidos, Países Baixos, que é a Holanda, aqueles países ali. O nosso vizinho aqui, né? A Argentina. Olha só, nós temos um grande parceiro, que é o nosso Los Hermanos, né? Aqui ao lado do Brasil. Exatamente. Então, esses são os nossos parceiros comerciais. As exportações dos principais estados brasileiros que mais exportam está aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e a Bahia. São os principais estados brasileiros exportadores. Só relembrando, né, para que vamos linkar aqui uma informação para o aluno. Nós falamos aqui, ó, sobre commodities, mas quando a gente coloca esse gráfico aqui, a gente está incluindo tudo, porque São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. Beleza? Perfeito. Nós estamos falando de tudo aqui, ó, principalmente industrialização, ó, porque os produtos industriais eles são muito mais caros que commodities. É isso? Perfeito. Cadê que aparece alguém? Aqui, ó, Mato Grosso, ó. Vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Mato Grosso é o maior produtor de commodities, soja. Mas e aí? Não está lá na ponta. Justamente porque São Paulo é produto industrializado. A variedade. Uma variedade muito grande. Produto mais exportado por estado brasileiro, olha só, vamos aqui para Rondônia, né? Já que nós estamos falando aqui de Rondônia. Olha o que nós exportamos. Carne bovina. Exatamente. Certo? Além da questão, atualmente também, a carne bovina, juntamente com a soja, está começando a se equiparar no contexto de exportação. Certo? Vamos lá. Outros corredores de exportação, os principais corredores de exportação, você observa aí, ó, a questão dos minérios, dos manufaturados, do café, do fumo, óleos vegetais, soja. E de importações, nós importamos trigo, petróleo, manufaturados e minérios. Então, esses aí são os principais produtos que vendemos e os que nós compramos, né? Exportação e importação. Os importadores de carne bovina do Brasil, já citamos a China, Hong Kong, Chile, o Egito, a Itália, os Emirados Árabes, Filipinas, Holanda, Israel, Estados Unidos e outros países são os que mais compram carne bovina. Isso, né? Então a gente exporta carne principalmente para a China, olha só. De tudo que a gente exporta de carnes, 23% vai para a China.
Perfeito. Dentro desse contexto, vamos falar sobre o e-commerce no mundo. Que é o comércio eletrônico, né? Os países atuam de forma diferente, pois nem todos possuem a mesma estabilidade econômica devido ao grau diferenciado de desenvolvimento, tendo em vista o aumento da desigualdade social inerentes ao sistema capitalista. Os maiores mercados do comércio eletrônico do mundo, olha só, 18%, olha só, celulares, produto altamente tecnológico, né? Que todo mundo, poucas pessoas hoje não querem ter um celular, né? E olha só, informática 9%, eletrodoméstico 17,9%, eletrônicos 11%, cosmético, perfumaria 6%, casa de decoração 9,5%. Agora vale salientar. Tudo isso vendido pelo e-commerce. Vale salientar que eu vou citar aqui dois exemplos, como para o aluno entender o que seria o e-commerce, é as plataformas digitais de venda desses produtos, como a Shopee, a Amazon, a AliExpress, a Shein. São empresas no mundo eletrônico que você vai lá e compra qualquer produto desse que o professor Jorge acabou de mostrar aqui. Exatamente. Então, esse espaço virtual são lojas virtuais que elas não existem fisicamente. Ela está ali na internet, beleza? E você consegue comprar qualquer produto em qualquer lugar do mundo, simplesmente com um celular que está na palma da sua mão. E o dinheiro, né? O dinheiro que tiver no bolso. E o dinheiro que tiver no bolso, exatamente. Vamos lá no quadro. Nesse comércio mundial, né, do chamado e-commerce, né, nós temos aí algumas características interessantes. A questão do transporte. O transporte, nós temos aí, se for levar em consideração o contexto histórico, os navios levavam em torno de 50 dias para fazer o transporte de mercadorias e pessoas, né? Caravelas. As caravelas. Isso. Depois veio o navio a vapor, demorava um pouco menos, 24 dias. O avião agora é o meio mais utilizado, que leva em torno de 10 horas para fazer o transporte de mercadorias e pessoas. Então, quando o aluno você vê alguma questão de Enem dizendo que o mundo encolheu, é justamente por essa evolução dos meios de transporte, que levava-se muito tempo para se fazer uma longa viagem e hoje praticamente reduziu a muito esse espaço de tempo. Num mundo que ainda é o mesmo tamanho. Exato. Que aumentou foi a velocidade. Hoje o avião é 1.000 km por hora. Um produto que você compra ali lá, digamos na China, em 2, 3 dias já está no Brasil. Fechou. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então fica a dica aí, anote isso aí que transporte é a questão dos meios de transporte, né? Então, os meios de transporte, você tem aí a questão de navios que trazem os containers de produtos e mercadorias. Dentro dessa questão, nós temos que trabalhar o comércio, mas a questão da viabilidade, por onde que esses navios vão navegar. E um fato interessante é que bem aqui na América Central, nós temos um canal chamado Canal do Panamá, que ele é importante para a travessia, tanto para a Ásia, quanto para a América, quanto para a Europa. Tá? Então, o Canal do Panamá é importante para o comércio mundial por causa da efetividade de passar navios de grande porte levando mercadorias. Isso, atravessando de um oceano para o outro. De um oceano para o outro. Do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. Dentro do contexto de meios de transporte, que ele leva tanto pessoas quanto mercadorias, os meios de transporte tiveram uma evolução com o processo de globalização, Jorginho. É isso aí. Que os meios de transporte, nós temos aí os navios movidos a vapor, depois vieram os trens movidos a vapor, e mais recente nós já temos até os carros elétricos, Jorginho. Olha só que interessante. Então, nesse contexto, os meios de transporte evoluíram muito devido a esse processo de globalização. E os principais modais de transporte... Ferroviário, rodoviário e dutoviários. O aéreo, né? Também, que é o mais veloz. Aquaviário, que pode ser marítimo, no mar, né? Fluvial, nos rios, lacustres, nos lagos. E a cabotagem, que é essa mudança de um meio de transporte para o outro. Perfeito. Dentro desse contexto, vocês observam as matrizes de transporte de cargas hoje. É bastante diversificado, só que com ênfase maior no rodoviário.
O Brasil hoje, o maior modal de transporte é rodoviário. Poderíamos também adotar o ferroviário, como já existem alguns estudos, para instalar ferrovia, uma ferrovia que liga aos principais portos do Brasil. É isso aí. É isso aí, né? Então, meus alunos, um abraço. Daqui a pouco nós voltaremos. Valeu, tchau.